Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi e eu sou a Linelli. E essa é a sua nova rede de apoio virtual. Pessoal, hoje estamos com o neuro, Dr. Tiago Leal. Mais uma vez, as mães pediram para falarmos sobre um assunto muito legal. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês. Espero contribuir aí para tirar as dúvidas das mães e pais aí familiares. Mandaram bastante dúvidas sobre um tema muito importante, que é a hiperatividade, o TDAH. Pode ter atraso de fala ou é mais difícil? É mais difícil ter o atraso da fala, mas o mais comum, às vezes, é uma alteração na fala. Geralmente fala no tempo certo, mas uma boa parte tem alterações de fala. Trocas, às vezes até como se fosse não uma gagueira propriamente dita, né, mas tem uma gagueira, às vezes, por causa da velocidade que raciocina, que quer fazer, a coisa sai atropelada e aí fica uma bagunça. Ainda mais quando fica mais ansioso, aí fica mais. Que não chega a ser a gagueira propriamente dita, porque ela, às vezes, nessas situações, não é a gagueira, não é um distúrbio fonoaudiológico, é a parte comportamental. Então, você melhorando essa parte, você melhora a fala. Então, acontece isso. Depois que iniciou o tratamento, fez já as terapias e está com a medicação. Uhum. Quanto tempo fica com essa medicação? Olha, o transtorno é para a vida inteira. Ele não tem cura. Vai tomar remédio a vida inteira? Uma boa parte, sim. Tá? Mas não é uma regra de 100%. O que a gente costuma fazer? Observar como vai, né, em cada fase, para ver, por exemplo, você vai ter, às vezes, alguns adolescentes mais perto dos 17, 18, 20 anos, que a maturidade chega e ele consegue, às vezes, se organizar. Exatamente. Criar ferramentas no dia a dia dele que ele consegue chegar lá e se virar sem a medicação. Ou tomando em momentos diferentes. Porque uma outra controvérsia que tem nessa parte de tratamento é o quê? Como usar o remédio. Tem, às vezes, algumas pessoas que orientam, uns colegas que orientam de segunda a sexta-feira apenas, e só para ir para a escola. Eu sou mais do outro lado, que se é um transtorno que não é de escola, se é da vida, se ele tem prejuízo na vida, eu não vou ajudar só ele na sala de aula. Porque adianta eu dar a medicação e deixar ele lá na escola sentadinho, fazendo as coisas, e quando ele chegar em casa ele quebra tudo. Ajudei? Metade. Parcialmente, escola, né? Exatamente. Vamos dizer assim, eu agradei a professora. Eu gosto de agradar a professora também. Agora, eu desagradei a mãe. Não é que é para agradar a mãe, não, é que eu vou deixar ele no período, metade do dia, e no sábado e no domingo, e no feriado, e nas férias, sem 300 medicação. por hora. Exatamente. E aí, se eu quero que ele estude em casa, como é que ele vai estudar? Ele não vai estudar. Como é que ele vai fazer a lição? A lição que leva 10 minutos para ele fazer, ele vai levar a tarde inteira. Porque vai ter um caos na casa dele. Porque vai sentar, por exemplo, a mãe, ou a avó, ou o pai, ou a babá, alguém para fazer a lição com ele, ler uma folha, ele vai levar 2 horas. E nessa leitura de 2 horas de uma folha, já teve uma guerra civil na casa. Com certeza. O pai já brigou com a mãe. Já virou a guerra da Ucrânia ali na sala de casa. E outra coisa, para ele ler essa folha, ele começou a ler a primeira linha, ele leu. Acabou o primeiro parágrafo. Aí ele viu uma coisa, foi embora. Aí ele voltou. Aí ele vai tentar. Onde que eu estava? Não sei. Aí vai daqui. Aí fez a mesma coisa. Aí levantou para ir no banheiro. Aí voltou. Dispersa, quando ele terminou essa folha, já ele não soube o começo, meio e fim da história. Então, na minha opinião, eu tenho que ajudar onde tem prejuízo. E onde que tem prejuízo? Na vida. Então, eu sou a favor da medicação de uso contínuo. Todos os dias, de preferência que tenha um efeito durante o dia. Tá? Lembrando que esse tipo de medicação não se toma à noite. Não é o ideal. Por quê? Porque é um tipo de medicação que ajuda a concentrar tudo. Então, ele pode tirar o sono. Então, se eu tomar de noite, eu não vou ter sono. Vai dormir. Já teve situação no consultório que, explicando tal, e alguém falou alguma coisa para a mãe, ela deu o remédio à noite. O menino não dormiu. Chegou no consultório, a mãe... Quase te matou. Exatamente. O doutor deu o remédio e ele não dormiu. Mas peraí, como não dormiu? Se o efeito tem o início e tem o fim. Mas aí, quebrando a cabeça, eu falei, não é possível.
Eu falei, mas como é que a senhora deu? Eu dei de noite. Eu falei, Pronto, matou a eu charada. quase matei o do coração. É de manhã, ou no máximo na hora do almoço. Você pode até, se é o que dura pouco tempo, dar umas 2, 3 horas da tarde. Porque ele vai durar mais ou menos 4 horas. Dependendo do paciente, ele às vezes tem um efeito menor que 4, de 2, 3 horas, dependendo do paciente. Então, à noite, geralmente, ele não está fazendo mais efeito. Tanto que, às vezes, em algumas situações, somente no começo de tomar medicação, quando passa o efeito do remédio, às vezes a criança volta a ficar um pouco mais agitada no início do tratamento. E depois isso vai se organizando melhor. Então, a gente tem que ver muito bem o perfil para poder ver como é que vai usar a medicação. Mas a medicação é segura. Agora, tem que ver também quando que dá para tirar. Já teve situação que a criança, o adolescente pediu para tirar, eu tirei, porque entramos num acordo, porque é o tipo da situação que o médico não decide sozinho, que a gente não vai decidir sozinho, porque é uma situação que precisa da parceria. Então, vamos tirar? Vamos. Tirou 1 mês, 2 meses. Voltou pior do que estava antes de todo o diagnóstico. Aí ele entendeu e falou, não, eu preciso do remédio. E esse eu preciso do remédio não é porque ele está dependente do remédio. É porque quando ficou sem a medicação, sem todo o suporte, o rendimento dele caiu. Não de escola, mas como um todo. De comportamento, tudo. Porque a mãe falava para fazer as coisas, ele não lembrava, ele perdia, não sabia onde estava, derrubava tudo quando passava. Então a medicação nesse momento é importante. Então tem que ver a fase da vida da pessoa, tá? O que ela tem de objetivo, principalmente o adulto, para poder ver se a medicação realmente vai ter um efeito positivo ou se dá para tirar a medicação. Esses remédios, eles causam dependência química? Que eu acho que é uma preocupação dos pais, né? Isso aí é uma questão realmente que, infelizmente, a gente sabe que é um mito, não é uma verdade. O remédio não causa dependência. Ele vai causar se a pessoa usar da maneira errada. Que a gente sabe que tem, né, aquela coisa de usar de um jeito diferente, que tem muita gente que acha que vai estudar para um concurso público, para uma prova, e vai tomar a Ritalina e aí ele vai ser aprovado em primeiro lugar. Se você não tem um TDAH, o remédio não vai te ajudar. Ele não vai ter efeito. Ele pode trazer, na verdade, efeitos ruins, ele pode fazer um mal. E aí pode acontecer isso. A gente sabe, tem relatos, às vezes, né, escuta aquela coisa toda, nada oficialmente, mas algumas pessoas que usam como um efeito recreativo, né? Como droga, não como medicação. E aí, às vezes, dá problema, né? A gente já escutei falar, né? Sempre aquela coisa, né? O telefone sem fio, que usou como se fosse pó, né? Cocaína, por exemplo, e aí não deu muito certo, porque em vez de tomar, usou pelo nariz. E usando desse jeito, a chance de dar um problema é grande. Agora, se você usar da maneira adequada, como está prescrito na bula, como é o uso liberado tanto pela Anvisa como o FDA, por exemplo, a chance de causar uma dependência é praticamente zero. Tá? Eu não conheço nenhum colega que prescreveu e a pessoa voltou dependente de Ritalina. Sócio de metilfenidato, né? do lisdexanfetamina. Só se usou de um jeito inadequado, mas usando do jeito certinho... Não tem relatos. Não conheço, não. E as medicações para criança e adulto são as mesmas? São. Só muda a dosagem? Só muda a dosagem, né? A maneira de você tomar. E hoje, por bula, é a partir de 6 anos de idade. Mas às vezes você tem uma criança de 5 anos que ela está muito imperativa, vamos dizer, está muito difícil o convívio social e escola, você pode usar. É um uso, como a gente fala, off-label, não é um uso habitual. Todos vão tomar com 5 anos de idade, por exemplo, com diagnóstico? Não. Você vai tentar, né, outras maneiras. Mas se caso você precisar, você tem como, por exemplo, fracionar isso. Né? Você pegar um comprimido que é de 10 miligramas, cortar, dar 5. Né? Ou às vezes, como a gente faz em algumas outras medicações, levar numa farmácia de manipulação, tentar diminuir a dosagem e tal, e dá para usar. Mas não é o habitual. O habitual, né, o que é em bula, aprovado, tudo, é a partir de 6 anos de idade. Não que não possa usar com menos, mas não é o habitual. Porque começa com 3, 4 anos fazer o diagnóstico. Exatamente. Tudo. Então, às vezes, você não tem essa certeza diagnóstica lá com 3, 4 anos. Tem outras medicações que você pode usar nessa idade? Até tem. Não são medicações do dia a dia do TDAH, mas dá para ter um plano B. Nessa fase aí dá uma... Até fechar o diagnóstico, tudo. E um adulto, ele pode apresentar o TDAH
sendo que na infância nunca apresentou sintoma algum? É mais difícil. Você chegar num diagnóstico de TDAH na vida adulta, se lá atrás você não teve nenhum sintoma, é mais difícil. E pensar em TDAH no adulto sem ter tido um histórico, se na adolescência não teve nada, na infância, aí é interessante avaliar outras patologias. Ver se não tem nenhum transtorno de ansiedade, se não tem uma síndrome do pânico, outro tipo de diagnóstico que está levando ele a ter esse sintoma de desatenção, por exemplo. Porque aí, né, como a gente fala, das comorbidades. Então, às vezes, o diagnóstico não foi feito adequado e aí ele está tendo sintoma de um baixo rendimento no trabalho, está tendo dificuldade de fazer as coisas e de cumprir suas metas e objetivos e, na verdade, às vezes ele está com um sintoma depressivo. E aí pensa na desatenção apenas. Então, por isso tem que ser muito bem avaliado, que é difícil você estar com um adulto, 30 anos, e nunca teve nada, é difícil. Vi até essa parte hormonal, por exemplo, clínico, geral, tudo para poder, aí por eliminação, chegar no TDAH. Mas não é o comum. Não que não possa, mas não é o habitual. Tá? O habitual é, ó, desde lá de pequeno eu tive problema e tal, e ninguém fazia nada, tomei bronca pra caramba, repeti de ano, toda hora para lá na diretoria, fiz 5 colégios, troquei muito de escola. Aí, opa, tem alguma coisa aí. Ou às vezes era meu mal criado mesmo, né? Que tem também. Maravilha, respondemos todas as 20 perguntas. Nossa. Foi rápido. Foi rápido. É que algumas você já foi respondendo aqui, que nem... Já imaginei que tinha 20, né? Vamos agilizar, senão termina amanhã. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Eu já, a última vez que você veio, que eu falei, meu filho é autista. Eu acho que meu filho também é TDAH, provavelmente, porque ele está agora, principalmente, entrando numa fase de, cara, é surreal, assim. Você pode estar assistindo um filme no sofá, ele está subindo em cima de você, você fala 200 vezes, filho, para. Ele não para, aí ele sai daqui de um cômodo, ele vai para outro, ele sobe em cima da prateleira, e você fala, meu Deus, cara. Aí nada cai, pá, se machuca. A gente tem trabalhos que falam que o TDAH e o TEA podem vir em comorbidades. É mais difícil de você ter a certeza que é o TDAH, porque é muito comum uma criança com TEA ter uma impulsividade, uma hiperatividade do autismo, vamos dizer assim. Por quê? Porque tem a dificuldade, às vezes, de compreensão de como tem que fazer as coisas. Então, ele é um pouco mais agitado. A minha pergunta era essa. Pode vir junto, sim. Ele já tende a criança a ser impulsiva e hiperativa. Eu tenho muito paciente comigo que ele tem o TEA e ele é hiperativo, porque ele não para. Tanto que quando você entra com medicações por TEA, é justamente nesse tipo de situação. Uma hiperatividade, uma irritabilidade, uma agressividade. Não pelo transtorno, mas por causa desse tipo de situação que acontece. Como, por exemplo, a criança que tem uma deficiência intelectual. Ela tem um retardo mental. Tem alguns colegas que colocam que tem um TDAH junto. E eu entendo que não. Por quê? Porque ele tem uma deficiência intelectual. Então, ele não tem a mesma maturidade e comportamento cognitivo que a idade deveria ter. Então, ele não entende que ele tem que ficar sentado. Que ele não pode subir ali. Então, ele vai subir. Então, não é porque ele tem um TDAH. É pela falta de entendimento, pelo rebaixamento cognitivo dele, ele é agitado. Agitado de estar toda hora indo lá falar alguma coisa, toda hora interrompendo alguém, de não esperar. Por quê? Porque ele não consegue perceber que, putz, agora não é minha vez. Então, se ele não percebe que é a vez dele, como é que eu vou querer que ele espere a vez dele? Se ele nem percebe que tem vez, na verdade. Exatamente. Então, por isso que eu falo, às vezes assim, tem muito colega que coloca, tem um retardo mental, tem uma deficiência intelectual e o TDAH junto. Para mim, eu não consigo juntar isso. Eu não estou falando que eu estou certo ou estou errado, eu não consigo, porque se você não consegue compreender o que está ao seu redor, como é que querem que você faça isso? Não vai fazer. Precisa de muito trabalho para poder entender. Então, por isso que às vezes, quando entra nesses casos com uma Ritalina, por exemplo, não resolve. Não dá conta, porque ele não tem esse tipo de situação. Ele tem outra coisa. E aí quando você entra, por exemplo, com outra medicação que não tem nada a ver com TDAH, que seria a risperidona, por exemplo, ou aripiprazol,
melhora. Ou, quando você entra, que é um pouco frequente, você entra com a Ritalina para esse tipo de paciente que não é o TDAH, ele piora comportamentalmente. Ele às vezes fica mais agressivo. Não é porque a Ritalina fez ele ficar agressivo, é porque ele não tem TDAH. E aí ele piora o comportamento. Entendeu? Então é isso que às vezes é o difícil. E eu falo que assim, é muito difícil nesse ponto por causa da falta do exame. Porque se eu tivesse um exame, pedia, pumba, ó, certeza, ele tem isso. Eu não tenho dúvida. Então eu já sei que o remédio vai vir e a chance de fazer efeito positivo é grande. Mas como é comportamental, é uma Exato. análise É o olho. É o olho de quem acompanha. Sim, em escalas, como a gente falou, mas é principalmente o olho. Porque a escala, às vezes, ela pode estar mal respondida. Já teve situação. De você, por exemplo, eu dar para a família lá, taranã. Responde de qualquer jeito. Ou fica com vergonha. Não aceita, né? Exatamente. Aí, em vez de dar lá que ele é imperativo 300 cruzes, por exemplo, vem lá meio pontinho. Aí eu falo, pô, então não é. Mas o moleque tá na minha sala subindo no lustre. A professora faz um relatório e fala assim, olha, ele quebrou a sala inteira. Pô, como é que... Então, por isso que, assim, eu falei, a escala, ela é ótima. Por exemplo, o SNAP na parte do TDAH, ele é sensacional. Ele ajuda muito. Mas se eu ficar só nisso, às vezes deixa eu passar caso. Então precisa olhar bem e acompanhar. Saber para poder ver. É a mesma coisa do TEA. Você precisa olhar bem. Não dá para falar assim, ó, não é. Porque às vezes vai passar. É muito complexo o diagnóstico, né? Muito difícil. E quando a situação é mais leve, vamos dizer assim, que os sintomas não são tão importantes, não são tão graves, vamos dizer assim, aí eu acho mais difícil. Que aí fica naquele... Digo, mais difícil de você dar o diagnóstico e quando você dá, às vezes não é valorizado. Às porque vezes é leve. A mãe não aceita, o pai... Não, isso também, mas usar o termo leve é ruim às vezes. É. Porque tem alguns locais que você chega com um diagnóstico de um TEA, né, leve, é leve. Deixa que vai dar certo. Não preciso ajudá-lo. O TDAH dele não é tão gritante. Então ele vai conseguir ficar lá sozinho. E aí piora. Por quê? Porque ele realmente não conseguiu. Porque aí não conseguiu, o que aconteceu? Não conseguiu. Aí se frustra. Aí o sintoma vai piorar. Ou ele não vai conseguir atingir o potencial, por exemplo, no TDAH, ele não vai conseguir atingir o potencial máximo dele ali. Ele vai gerar frustrações. E aí ele vai subindo de ano, que vai passando. É aquela coisa de não repetir, então vai passando. Aí ele vai chegar na adolescência com uma bela de uma dificuldade de aprendizado, porque ele não fez a base. Na verdade ele fez, mas não fez do jeito que precisaria fazer. Não teve, não conseguiu, porque falaram que era leve. Aí leva uma depressão, aí leva pior comportamento. Pô, mas ele está tratando direito fora, por exemplo, fora da escola. Não é que a escola é ruim, mas tá lá, remédio, não sei o quê, troca remédio, para. Mas aí não fez as coisas do jeito de fazer, porque falaram que era leve, ele não teve suporte, vai virando uma bola de neve. Isso tanto para o TDAH como para a criança com TEA. Porque o leve sofre bastante, muito. Às vezes é por exclusão. Porque que ele vai chegar para conversar, adolescente é muito comum. Ele chega para conversar, só que ele só quer falar, por exemplo, de Star Wars. Porque ele gosta de Star Wars, o hiperfoco dele é Star Wars. Ou como o menino que eu atendi agora à tarde no consultório, que o hiperfoco dele está de futebol. E depois da Copa do Mundo, ele achou o futebol a coisa melhor do mundo. Então ele quer jogar, ele vai com o pai jogar, ele está fazendo escolinha e tal. Então ele chega para conversar com os amigos, futebol. Futebol. Só que os amigos estão falando do quê? Do Roblox, do PKXD, do não sei do quê. Então, às vezes isso não casa em termos de amizade. E aí fica lá o grupo inteiro fazendo isso e ele... Excluído. Como uma menina que eu também acompanho, não vou parar de falar, hein? Pode falar. Pode falar, tô adorando. Teve uma situação que era um medo que eu tinha, que é a primeira vez que eu vi. E me assustou, porque eu tinha essa preocupação e aconteceu. Os pais não deram celular para a menina. 11 anos. Então ela não tinha celular. Chegava na escola, não tinha celular. Era a única sem celular. E as amigas todas com celular. O que aconteceu? Deixaram ela de lado. Por quê? Porque ela não tem celular. Aí o pai falou para mim, doutor, tive que dar um celular para ela.
porque ela estava chegando em casa triste, porque ninguém falava com ela, porque ela não tinha celular. Tadinha. Então ela teve que ter... Eu tentei, né, o pai e a mãe, o máximo possível não dar um celular para ela. Mas cheguei no ponto que minha filha chegando triste em casa, eu tive que dar um celular. Devia ser o contrário. Quem tem o celular, ser menos. E quem não tem, ser mais. E aí, ó, a inversão. Então, o ponto que chegou, o pai não queria dar, teve que dar para poder a menina estar enturmada. E criança, Difícil. a gente sabe que é complicado. Eles fazem bullying, Pré-adolescente. né? A menina é pré-adolescente, 11 anos. Adolescente, pré-adolescente. Difícil. Bem difícil. Nós fizemos um vídeo agora mais cedo sobre telas. Só falando... E é muito difícil. É muito difícil. Vocês pediatras, vocês vão falar melhor do que eu. O tempo, né? Uma coisa que a gente já falou, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que até 2 anos... Zero não tem que ter telas. tela. Mas a gente sabe que tem. Inclusive no hospital, que você trabalha, que eu estava trabalhando até um pouco tempo atrás, um dia eu fui ver uma criança na UTI, com poucos meses de vida, a avó estava com o celular na frente da criança, na UTI. Aí eu falei... E aí? Achou ruim comigo. Não, doutor, só um pouquinho. Eu falei, não pode ter um pouquinho. Ela tem 7 meses. Não, é só para distrair. É o Bita. Eu falei, não interessa se é o Bita, quem seja. Quem for que a senhora quiser. Não pode. Aí chamei o colega que estava de plantão e falei assim, ó... o pessoal fala que não sou eu, que estou sendo chato com a sua neta. Chamei o colega e falei assim, não vou colocar nomes na história para não ficar chato. Falei, pode? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala? Até 2 anos não pode. Ficou brava comigo, mas eu falei. Saiu, ela pegou o celular e colocou de volta. Com certeza. Ela colocou no canto, no pé, juro por Deus. É sério, a criança aqui deitadinha, tal. Aí ela tirou, pôs lá no pé. Virou ao contrário. Aí examinei, fiz o exercício, saí. Tará. De novo. Então, é muito complicado esse negócio da tela. É muito... Porque outra coisa que atrapalha... A tela também hiperestimula, né? Exato. E o que acontece quando a gente usa o celular? Por que dá esse vício? Porque a resposta é rápida. Você não tem que esperar. E aí gera uma impaciência. Por quê? Por que as crianças não querem ver a televisão? A NET, o Cartoon Network. Primeiro que ela não escolhe. Ela deixa de escolher o desenho. E ela tem que esperar o desenho começar, né? Exatamente. Ela está passando o Bob Esponja, mas ela quer ver a Peppa Pig, mas não está o Bob Esponja. Mas no celular ela consegue ver a Peppa Pig a hora que ela quiser. Então, como é que ela vai esperar lá? Uai, é igual. É igual. Então, a resposta imediata do celular, ela não é boa para a criança. Porque ela vai lá e mexe. E outra, sem falar que ela pega o celular e põe aonde? Aqui. Tá a tela aqui. Meu campo de visão fica restrito. Então, alguém vem aqui e fala, quantas vezes a gente não faz isso? Adulto. O que dirá uma criança, né? Imatura, né? Então, aquilo estimula. Além do que, por exemplo, alguns usam de noite. Então, o sono fica mais difícil, porque está hiperestimulado. Então, como é que ele vai dormir? Não vai. Eu uso até me dar sono. Ele vai usar até dar sono. Não, está errado. À noite não é para usar. Da mesma maneira que, às vezes, para algumas crianças, a atividade física de noite, às vezes, ela não é muito boa. Porque ele sai do futebol não cansado. Ele sai do futebol... Elétrico. Exatamente. Então, isso tem... Às vezes, tem que... O futebol nem tanto como a tela, mas tem que ver para quem é melhor e quem é pior. Mas a tela é jogo duríssimo. E é tanto o celular como o tablet, né, o iPad, e um pouco a televisão. Eu acho a televisão menos pior. Porque está lá e tem os brinquedos ao redor, ele consegue até dar aquela saída. Mas o tablet é... E na hora da refeição, então, nem fala. Porque aí não sabe nem o que ele está comendo. Vai ali no automático. No automático, é. Ele não está nem sabendo o que ele está comendo. Mas também depende um pouco também do costume de casa, dos pais. Não adianta eu proibir ele de usar se o pai está o tempo inteiro no celular. Se a mãe está o tempo inteiro no iPad. Então tem que ter esse tipo de... Porque ele vai olhar e falar assim, você então, por que eu não posso estar? Que nem o menino que eu atendi, eu contando os casos, né? O menino que eu atendi, o menino estava com peso um pouco acima da idade dele, e aí começou a se queixar. Não estava fazendo puericultura.
Deu queixa pra mim. Aí eu falei assim, então, você tem que modificar tudo. Aí o menino virou e falou assim, mas como é que eu vou parar de tomar Coca-Cola se ela toma Coca-Cola o dia inteiro? Aí eu falei pra mãe, olha, agora acabou o argumento. Ele falou, ele tá mandando. Então não adianta eu falar para ele tomar água, tomar um suco de fruta, comer verduras e legumes, se vocês não comem. Porque ele se espelha em vocês. Aí, doutor, não, mas a gente só toma um pouquinho de vez em quando. Imagina a senhora, tá lá o negócio, a senhora tem 10 anos de idade, 8 anos, e fala para a senhora não pode comer. O que a senhora vai pensar? Não, eu vou querer comer. Eu falei, então, ele também. Então, tudo às vezes também depende de como é a dinâmica do dia a dia da casa. Eu não posso exigir da criança uma coisa se o pai e a mãe não faz, não dá o exemplo. A casa inteira tem que entrar num consenso. Exatamente, para poder ajudar, para poder a criança aprender, é um modelo. Eu até falo assim, não é que fazer dieta. Eu falei para ela, não é só fazer dieta, é só não comprar tanta tranqueira. Exatamente. Toma Coca-Cola o dia inteiro. O menino falou assim, nós tomamos 3 Coca-Cola no dia. Jesus. Ele exagerou um pouquinho também, né? Porque ele... Mas eu falei para ela, ele está mostrando que vocês não estão fazendo muito certo. Então, vocês têm que modificar isso. Como, por exemplo, a gente está falando do TDAH. Se não coloca rotina para a criança também, eu não vou conseguir fazer com que ele aprenda. E até isso é uma maneira de diferenciar a dificuldade de aprendizado. Por quê? Está com dificuldade de aprendizado na escola. Mas se ele não tem hábito de estudo ou de leitura em casa, durante a semana, ele não vai aprender. Porque ele vai para a escola, fica lá a manhã inteira. Chega à tarde em casa, fica no celular, como é que ele vai aprender o que a professora falou? Não vai. Então aí não é só o diagnóstico, é também o fazer. Por isso que como eu falei, que às vezes a medicação eu já não dou de primeira consulta. Eu espero um pouco, peço algumas coisas, fazer rotina, né? Às vezes fazer um quadro de rotina. Em casa você tem que colocar o lixo para fora, arrumar a sua cama. Claro, na criança que já tem esse tipo de habilidade. E tal, arrumar a sua mochila da escola, porque às vezes é a mãe que arruma a mochila da escola. Às vezes a mochila chega do jeito que ela veio da escola, ela volta. Ninguém abriu a mochila, ele muito menos, não é? Então, é verdade. Aí eu até brinco, você falou assim, amigão, é o seguinte, você chegou na tua casa, tu tem que tirar tudo da mochila e limpar, porque aí ele tira tudo. E aí olha lá. Aí o que tu não fez, faz. O que eu tenho que falar isso? É uma coisa que já devia estar no dia a dia. É claro que a gente sabe que os pais trabalham, tem tudo isso. Não é fácil. Mas se fosse fácil, então chegou, tem que ir lá olhar. Meus pais trabalham ainda, né? Graças a Deus. Então, chegava em casa, tinha que mostrar as coisas. Tal. Amanhã lá, olhava o caderno. Tá errado. Apaga tudo. E faz tudo de novo. Tudo de novo. É que o pessoal hoje não conhece a folha de almaço. Amassava a folha de almaço e fazia de novo. Quem não sabe o que é a folha de almaço, dá um Google que vai lembrar, vai saber. Ele tinha que fazer tudo. Escrever. Hoje o povo leva... na faculdade. O povo hoje leva o quê? O tablet, né? Computador, notebook. Não tem caderno, Não era caderno. Xerox. Um para cada matéria. Um para cada matéria. Xerox começou 5 centavos, depois Exatamente. 10, no final 50 centavos. O famoso Mr. Copy na época, então, era na mão. Então, hoje é tudo aqui. Aí os erros de português acontecem. Aí não sabe fazer um relatório. Mas é outra coisa. Acostumado a abreviar no WhatsApp, a hora que vai fazer a redação, põe um VC. Beleza, BLZ. Aí vai escrever um negócio e tudo errado. É isso. Aí eu falo mal do povo, né? Mas é verdade. Não é verdade? É verdade, né? Dando testemunha. Olha lá, a prof. Acho que foi todas as dúvidas, né, Gabi? Vocês cortam, porque senão vai falar até amanhã aqui. Queria te agradecer mais uma vez, Thiago, pela sua presença. Deixa aqui o seu contato, onde as mães podem te encontrar para poder passar em consulta com você, falar contigo. Então, eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês duas. Um prazer estar aqui. Tem o Instagram, né? @drThiagoLeal. Pode buscar lá. Às vezes eu demoro para responder, mas sou eu que respondo. Não é ninguém, sou eu que respondo, demoro. E o consultório aqui em Santos, na Washington Luiz 316, Conjunto 101. Telefone 32222269.
demora, mas a gente atende. Fica tranquila. Perfeito, muito obrigada. E é isso, mamães. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like aí, compartilhe com outras mães e não esqueça de se inscrever no canal. Até mais, tchau!